Agora, nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os vertebrados, os peixes. Vou abrir o material de vocês na página 128 e 129. Vertebrados. O que são os animais vertebrados? Nós vimos na aula passada. Os vertebrados são animais que apresentam coluna vertebral. Nós, seres humanos, também pertencemos ao grupo dos vertebrados. Por quê? Porque nós temos a coluna. Então, vertebrados são animais que apresentam coluna vertebral, tem o crânio. Na história da evolução dos vertebrados, provavelmente os peixes surgiram primeiro. Então vieram os anfíbios, os répteis, apareceram depois a partir desses as aves e os mamíferos. Então, por que nós vamos falar sobre os peixes? Porque provavelmente, pelos estudos, eles imaginam que os peixes foram os que vieram primeiro. Vertebrados, os peixes. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ele tem o crânio e tem uma coluna vertebral. Então, ele é vertebrado. Olha como é a coluna vertebral, as vértebras aqui. Os peixes são animais aquáticos que vivem em rios, lagos, lagoas, mares e oceanos. Sendo assim, existem peixes de água doce e peixes de água salgada. Em geral, os peixes de água doce não se adaptam ao mar. E os peixes marítimos não vivem em água doce, cada um no seu quadrado. Os peixes podem ter diferentes tamanhos, formatos, cores e podem ainda viver em águas rasas ou profundas. Aqui nós temos o peixe dourado, ele vive em água doce e tem esse nome pela sua cor dourada. Aqui nós temos o peixe pedra, ele vive em mar e pode ser confundido até mesmo com uma pedra, devido ao seu formato. E temos também os tubarões, são predadores e alimentam-se de outros animais. A maioria dos peixes, o corpo é coberto por escamas. Isso aqui são uma imagem com escamas. As escamas são estruturas rígidas que ficam presas à pele dos peixes. Elas são sobrepostas uma à outra e servem como proteção. As escamas podem ser duras e grandes, ou pequenas e flexíveis, dependendo do tipo de peixe. Em relação à alimentação, os peixes podem ser herbívoros, quando se alimentam exclusivamente de plantas ou algas, e eles podem ser carnívoros, quando se alimentam apenas de outros animais. Os onívoros é quando se alimentam de plantas, algas e animais. Certo? Então, vamos lá recapitulando. Nós temos os peixes herbívoros. Os herbívoros, eles se alimentam exclusivamente de plantas. Eles não comem outros peixes, eles não comem outras coisas, somente plantas ou algas. Nós temos os peixes carnívoros. Eles se alimentam de outros animais, de carne. E tem os onívoros, que eles se alimentam de plantas, algas e animais. Eles comem de tudo, né? Esses são os onívoros, certo? Herbívoros, carnívoros e onívoros. Para se reproduzirem, os peixes são ovíparos. Ovíparos são os peixes na sua reprodução, em sua maioria, e pode haver o desenvolvimento direto e indireto. O desenvolvimento é indireto quando há larvas. Eu tenho um desenvolvimento indireto quando há larvas. No caso dos peixes, essas larvas são chamadas de alevinos. Já no desenvolvimento direto, não ocorre larvas. Apesar de viverem embaixo d'água, os peixes também respiram. Para isso, eles utilizam estruturas chamadas de brânquias, que absorvem o oxigênio que existe dissolvido na água. Para ajudar o equilíbrio e a locomoção na água, a maioria dos peixes tem nadadeiras. Elas podem ser dorsais, peitorais, caudais e anais. Aqui nós temos um peixe. Essa parte de cima aqui é a nadadeira dorsal. Aqui é a nadadeira caudal. Essa bem embaixo aqui nós temos uma nadadeira anal. Aqui do ladinho, peitoral.
e cá embaixo, pélvica. Então, questão número 1. Observe a foto da página ao lado e escreva uma frase que justifica a afirmação de que os peixes são animais vertebrados. Eu já disse o que são animais vertebrados e por que eles são vertebrados. Se vocês não lembrarem, volte no vídeo. Siga as letras das palavras carnívoro ou herbívoro na ordem correta para os peixes 1 e 2 encontrarem seu alimento. Faz a sequência, né, procurando a palavra carnívoro ou herbívoro, que vocês vão chegar à finalidade do labirinto e respondem as questões. Utilize o código para associar algumas características dos peixes da coluna da esquerda com a coluna da direita. Esqueleto, escamas, brânquias, nadadeiras. Vocês vão dizer o esqueleto, ele traz a respiração, a proteção, a movimentação, a sustentação do peixe. As escamas, as brânquias, as nadadeiras. Nós falamos sobre cada um desses aqui. Se vocês não lembrarem também para que serve cada parte do peixe, podem voltar no texto, voltem na videoaula que vocês vão ver. Algumas espécies de peixes usam suas nadadeiras para planar. Então, a nossa aula fica por aqui. Qualquer coisa, vocês me chamam.